tire foto de quem você votou. Eu pensei, pronto, eu vou ser mandada embora. Uma situação que mexe com a nossa dignidade. Você tá vivendo tipo um voto do cabresto. Estamos num Estado democrático de direito e esses movimentos, né, que violam a democracia, que violam a liberdade de expressão nas urnas, e podem interferir no resultado final de uma eleição. Nós da Justiça do Trabalho pretendemos ser muito duros no combate a essa prática. Voto de cabresto que fique no passado, na história, já aconteceu e não deve ser replicado no presente. Você conseguiu não ceder aos assédios eleitorais. Eu não me apoio pronto, porque o voto é livre, eu sou livre. À medida em que se tolera, então a sociedade toda sai perdendo, porque qual será o próximo direito, qual será a próxima liberdade a ser violada? Escolher um candidato a um cargo político deveria ser uma expressão livre da consciência de cada brasileiro. Deveria. Mas no dia a dia, e principalmente em períodos eleitorais, a realidade tem sido outra. Para muitos trabalhadores, essa escolha é feita sob ameaças, pressões ou promessas. É quando a liberdade democrática dá lugar a um crime que cresce a cada votação, o assédio eleitoral. Quando um empregador ou superior tenta influenciar ou obrigar um profissional a votar em determinado candidato ou até punir quem se recusa a fazê-lo. Neste episódio, o Jornada analisa as raízes e as consequências desse tipo de violência no Brasil. A gente buscou entender quem são as maiores vítimas dessa prática ilegal e como ela se manifesta nas relações de trabalho. Nós vamos conversar agora com uma mulher que foi vítima de assédio eleitoral no local onde ela trabalhava. Foram 10 anos de sofrimento até que ela foi demitida. Segundo ela, um dos motivos, o principal até, foi ela não apoiar políticos indicados pelas pessoas que a chefiavam. Nós não vamos identificar onde estamos, nem o nome ou a profissão dela, para preservá-la. Primeiro, obrigada por ter nos recebido aqui. Como é que você percebeu a prática de assédio eleitoral onde você trabalhava? Foi assim que eu entrei na empresa, tipo um ano depois, já começou a movimentação política. Tinha abordagem de pessoas da chefia, gestor, coordenador e funcionários básicos que já vinham com estratégia de explicar o apoio que nós tínhamos que dar para o candidato X. Aí chegava, entregava aqueles papelzinhos falando o nome do candidato. E o que é que eles diziam? Eles eram mais discretos ou eles deixavam claro que vocês tinham que votar se não aconteceria alguma coisa? Eles chegavam e falavam assim, esse aqui é o nosso candidato, a gente está pedindo o apoio de vocês, porque é uma forma de manter o emprego, porque lá dentro da Câmara dos Deputados pode fazer leis para favorecer vocês. Então, assim, as pessoas ficavam refém da situação, né? Não gostavam de política, mas para proteger o seu emprego, né, fazia. A ordem foi a seguinte: leve o celular, tire foto de quem você votou. Eu pensei, pronto, eu vou ser mandado embora. Eles tinham um candidato determinado e falou que todo mundo, no caso do setor que eu estava, a gente tinha que ter uma comprovação de que a gente tinha votado nesse candidato.
E aí eu e mais 2 pessoas falaram, não, a gente não vai fazer isso não. Acho que por eu ser mulher, ela via mais assim, mais pra mim, né? Não, você tem que fazer, você vai fazer, você vai fazer. Pra não. Todo mundo teve que provar, filmaram a eleição. Se vira, entra com celular no sutiã que seja, vai filmar, senão rua. Nós podemos estar falando de poucos ou muitos envolvidos. Às vezes, no município de pequeno porte, onde uma empresa seja a principal empregadora, que seja o motor da economia daquele município, ela pode influenciar sobremaneira o resultado da eleição daquele município. E tudo isso repercute negativamente no processo democrático. Imagine um pequeno vilarejo com um pouco mais de 200 moradores. Em 4 anos, ele cresceu tanto que se tornou uma cidade inteira. Essa é a escala real do assédio eleitoral no Brasil. Entre 2018 e 2022, as denúncias saltaram impressionantes 1.500%. Os mais de 3.000 casos que chegaram ao Ministério Público do Trabalho superam a população de cidades como Borá, no interior de São Paulo, e a Serra da Saudade, em Minas Gerais. É como se todos os habitantes desses municípios tivessem sofrido o mesmo crime. E o mapa da coação eleitoral agora cobre o país inteiro. De norte a sul não houve um estado sequer sem registros. O Sudeste liderou esse levantamento, concentrando mais de 1.000 casos. Doutor, é possível sabermos quem é o público mais vulnerável em relação ao assédio eleitoral? Geralmente são aquelas pessoas com menor discernimento a respeito dos seus direitos, né? Há uma dificuldade muito grande de compreender que o empregador não tem o direito de invadir esferas de privacidade e intimidade do indivíduo. Em pessoas mais simples, isso é mais difícil de ser compreendido. Então, naturalmente que a escolaridade, o conhecimento sobre a informação dos seus direitos, especialmente os direitos políticos, é um fator de vulnerabilidade muito forte. Quais são as práticas mais comuns de assédio eleitoral? O Ministério Público, em investigação nas últimas eleições, nós intensificamos o trabalho em todo o Brasil e temos observado práticas de coação, de constrangimento, de ameaça, de falsas promessas a trabalhadores com o intuito de atrapalhar, né, na sua manifestação de vontade, interferir na sua manifestação de vontade, representando isso um vício de consentimento, porque leva a erro. O assédio eleitoral ele pode ocorrer tanto para quem é CLT quanto para a administração pública? Sim, na administração pública pode-se usar a máquina e com ameaças de perda daquele cargo, ou então promessas de ascensão funcional, de progressão funcional ou de aumento salarial. Então pode-se utilizar a estrutura administrativa para manipular a manifestação de vontade de um servidor público. Na iniciativa privada, a perda de emprego, também promessas, falsas promessas de aumento salarial ou de uma progressão funcional dentro da empresa. Isso são práticas corriqueiras para alterar ou interferir na manifestação de vontade do trabalhador. Às vezes o empregador ele faz exigências de uso de camisas de determinado
cor, determinado número, o número do próprio candidato, né? Faz reuniões como se fossem assembleias no pátio da fábrica e faz exposições. Ou ele vota no candidato do patrão ou de quem detém o poder econômico, quando não há o vínculo de emprego, ou ele sofrerá retaliações ou futuros prejuízos de ordem econômica. Ou perderá o emprego, ou perderá um negócio, né, como se ele é prestador de serviços, né, para alguém que detém o poder econômico. O negócio de redes sociais. Queria que a gente fizesse fazendo publicação a favor. Eu falava, minha rede social não, minha rede social é minha, eu não levanto bandeira para político nenhum em rede social. Toda vez que não repostava, era xingamento, você é idiota, você não entende o que eu falei para você fazer. Há que se ver, por exemplo, aquela situação em que um empregado em condição não superior a outro colega ou outra colega de trabalho tenta cooptar essa pessoa, tenta convencer essa pessoa dentro do ambiente de trabalho. Cabe ao empregador coibir essa prática também. Então, ainda que ele, empregador, não esteja assediando, ele está permitindo um assédio. Isso também não é correto. Mesmo nos espaços de trabalho, seja por uma função hierárquica, uma qualidade ou característica de submissão, de subordinação que é própria das relações de emprego, nós tivemos experiências muito ruins nas últimas eleições de empregadores forçando, induzindo, estimulando, enfim, a que os seus funcionários, os seus colaboradores, isto no espaço particular ou até no espaço público administrativo, dessem o voto, conduzissem seus votos segundo conveniências do empregador. Isto é crime eleitoral, isto é um crime que não se admite, isto foi coartado, foi denunciado e foi levado a efeito em inquéritos e depois em processos contra esse tipo de conduta. O que é que você acha da prática do assédio eleitoral? É uma situação que mexe com a nossa dignidade, essa questão de cidadania, da gente colaborar através do voto. E eu vejo que é uma ofensa à nossa integridade. Porque você está vivendo tipo o voto do cabresto. Então, para você se manter no emprego, você fica condicionado a essa situação. Olhando para o passado, como o voto era visto no século XIX e século XX no Brasil e como isso levou ao que conhecemos como o voto do cabresto? O voto do cabresto, na Primeira República, quando se praticamente confina os eleitores e que você fica ali com, muitas vezes, até um capanga, né, para conduzir aqueles eleitores até a sessão eleitoral, tem um duplo sentido, né? O voto é obrigatório, né, tem que ir votar, e o outro sentido é que a escolha está pré-determinada pelo coronel. Então, isso está dentro desse contexto que a gente chama de coronelismo, né? Então, os coronéis se sentiam dono do exercício da cidadania, né, do voto, dos seus agregados, dos seus trabalhadores. Se alguém me desobedecer e não colocar o envelope direitinho, vai se acertar comigo depois. Eu não quero ver ninguém de prosa com gente da cidade, nem com ninguém. É votar e voltar, direto aqui para fazer. Você prometia dar um dinheiro, né? Digamos, eu te dou R$1.000. Então, cortava o dinheiro no meio, te dava antes parte daquele dinheiro, isso é uma das maneiras, né, como se fazia o assédio, tem várias outras. Aí depois da eleição você recebia a outra metade e o voto era aberto, né? Então possibilitava todo tipo de artimanha, né, do exercício desse assédio. Essa é a origem maior da imagem do voto de cabresto que a gente tem e que a gente tem que olhar que tipo de sociedade a gente tinha, como eram as relações de trabalho, e a gente vê manifestações modernizadas dessa prática nos dias de hoje. Toda vez que falava não, era uma represália.
ou era uma advertência verbal, ou era até mesmo xingamentos, entendeu? Eu fiquei muito doente na época, né? Então, assim, a minha saúde mental foi muito abalada. E eu comecei a perder a capacidade de acreditar em mim, como profissional. Fiquei durante um ano em tratamento psicológico com remédio, terapia e tudo pra se recompor. E de que maneira você se sentiu prejudicada? A sua saúde mental, o seu dia a dia? Eu, particularmente, eu sofria muita perseguição, porque constantemente me mudavam de lugar, de setor, porque eles iam começar uma movimentação boa, né, na campanha política. Como eu era do contra, eles, não, vamos ter que tirar, porque senão ela denuncia, ela vai na delegacia, ela pode, né, prejudicar. Sobre colocarem você em outros lugares, isso também te prejudicava de alguma forma? Com certeza, porque eu ficava, gente, onde é que eu errei? O que eu tô deixando de fazer? Será que eu sou uma péssima profissional? Será que eu tô fazendo tudo errado? Então isso já me gerava esses desgastes, entendeu? Porque não tinha coisa fixa, não tinha um motivo plausível, era só por questão política. Isso me abalou profundamente. Se há suspeita de assédio eleitoral, especialmente no trabalho, o mais importante é registrar as provas para fortalecer a denúncia. O Ministério Público do Trabalho sugere guardar conversas em aplicativos de mensagens, e-mails, comentários e postagens em redes sociais, áudios, vídeos, ligações telefônicas gravadas, comunicados internos ou qualquer outro documento que demonstre constrangimento político dentro da empresa. Há alguns canais de denúncia disponíveis hoje, não é? Os órgãos do Ministério Público Eleitoral, do Trabalho, bem como federal e dos estados, todos têm ferramentas disponíveis eletronicamente, inclusive, para denúncias que são registradas, porém resguardada a fonte, ou seja, a pessoa se protege contra represálias. Uma vez comprovada a situação, muitas vezes pode ter sido até um rompimento contratual, a pessoa foi despedida injustamente e isso pode ser, então, objeto de uma indenização por danos. Se a pessoa é uma pessoa detentora de alguma proteção, alguma garantia de emprego, como uma gestante, ela tem direito à reintegração. Existem situações em que a pessoa teve que suportar represálias, mas não chegou a ser despedida. Mas já não se sente confortável no ambiente de trabalho. Ela tem o direito de pedir o rompimento do contrato. Eu me arrependo de não ter denunciado ao conselho, à ouvidoria, sabe? Assim, não deixe passar, porque isso é uma coisa que vai te fazer mal no futuro. Atenção para o top de 5 segundos. Mais um dia de apuração. Novos números. Branco para governador, branco para senador. O Senado vota na quarta-feira a nova lei eleitoral. Copa Brasil, chegou a hora. Nós da Justiça do Trabalho pretendemos ser muito duros no combate a essa prática. Isso vai ao encontro também da convenção recentemente aprovada pela OIT, a Convenção 190, que fala do assédio, ainda não foi ratificada no Brasil, mas o assédio em todas as suas perspectivas. É impensável nós não trabalharmos duramente, de uma forma efetiva, para evitar esse tipo de violência. Para mim é uma violência. Quem praticou o ilícito pode ser condenado criminalmente e quem for o destinatário disso pode, inclusive, perder o cargo e se tornar inelegível. As pessoas têm que ter consciência do valor do seu voto para a democracia brasileira e as instituições, inclusive o Poder Judiciário e o Ministério Público, têm que exercer com toda eficiência para evitar que esse direito seja restringido. Voto de cabresto, que fique no passado, na história, já aconteceu e não deve ser replicado no presente. Então, que nós, cada um, eleitor, eleitora, que tenha consciência disso e que vote conforme a sua preferência, conforme o seu ponto de vista,
conforme a sua ideologia. Eu não quero trabalhar em nenhuma empresa vinculada à política. Eu prefiro ficar desempregada, entendeu? Vender picolé na rua do que fazer isso, porque eu não estou à venda. Eu vou continuar sendo livre, independente. Se for necessário eu lutar contra esse tipo de abuso, eu vou lutar sim. Eu só quero encorajar as pessoas que passam por isso a denunciar.